Ok, hoje a gente vai então focar, né, fechando, né, esses assuntos sobre missões, com o plantio de igrejas. Nós vimos, né, um processo que missões tem que envolver essa visão de plantação de igrejas. Por quê? Porque não adianta uma pessoa receber Jesus, mas não ter esse meio aonde ela vai desenvolver a fé. Então, aquela pessoa que é alcançada, ela precisa ter esse lugar onde ela, esse grupo, né, onde ela vai desenvolver a sua fé. Ok? Então, a gente vai finalizar os nossos estudos falando especificamente de plantio de igrejas e vamos usar um exemplo que o pastor Ronaldo Lidório nos dá, uma sequência que eu achei bem boa, que ele também usa Paulo como exemplo para isso, né? E aí a gente vai vendo os temas e lendo os textos juntos e pensando um pouco no que ele fala aqui. Então começa assim: é clara a diferença entre evangelização e plantio de igrejas, né? Até essa semana a gente estava conversando da diferença de pessoas que estão no campo missionário, mas algumas têm o coração de missionário, outros têm o coração de pastor, né? A diferença é assim: muitas vezes um missionário não se preocupa com a continuidade do trabalho e do desenvolvimento da fé daqueles que são alcançados no evangelismo. E isso é um problema, a não ser que ele já conte com uma equipe, que ele vai cuidar dessa parte e tem outra pessoa que vai cuidar da outra parte, né? Nós falamos do exemplo de Moçambique, né? Que nós falamos também que Moçambique nós vemos um país assim evangelizado, porém não discipulado. Por isso temos muitas igrejas com aquela mistura, né? O chamado sincretismo religioso, que mistura religiões tradicionais com a fé em Jesus. Fica tudo junto, né? E fica e isso é um perigo. Por que acontece? Por falta do discipulado, né? Você vai às vezes numa igreja, você acha que é evangélica, mas estão a fazer sacrifícios ali. Então você percebe que é uma mistura que aconteceu, né? Não houve assim uma escolha, e isso é importante na nossa missão. Não é problema ter um coração missionário, mas a gente tem que ter essa consciência de responsabilidade a quem nós vamos, né, delegar, entregar o cuidado e o desenvolvimento dessa pessoa na sua fé e o crescimento dela. Então, evangelização é um ato que pode durar 5 minutos. A gente tem aprendido até isso, né? Vamos aprender como evangelizar uma pessoa em 5 minutos, né? A gente fez o curso aqui na igreja e tal. E realmente, evangelismo pode ser algo muito rápido. Também pode demorar anos. Uma pessoa que pouco a pouco você está ali trabalhando no seu convívio, pouco a pouco você vai, né, acrescentando ali a palavra até chegar, ou até mais, né? Mas plantio de igreja é sempre um processo longo. A gente nunca pode pensar que eu vou ali plantar a igreja, em 1 ano pronto, já plantei, fui embora. Não é uma realidade. Muito provavelmente aquela igreja não vai subsistir, não vai permanecer, né? Porque não tem as raízes forte ainda. Então, o plantio de igrejas é um processo, o Ronaldo diz que é composto por 6 partes. Relacionamento. Quem assistiu o culto de oração no domingo, na terça-feira, o pastor Manuel falou bastante disso. Relacionamento, né? Evangelização, discipulado, ajuntamento, treinamento de líderes e multiplicação. Então a gente vai passar vendo cada um desses pontos e vendo os exemplos que ele usa da Bíblia para ilustrar essa sequência aqui. Então, o processo, composto por 6 partes, pode ser dividido em 2 blocos. Do ponto de vista da orientação vocacional, o que é uma orientação vocacional? Qual é o meu chamado? Aquilo que a gente até estava conversando agora há pouco, né? Eu tenho mais essa ênfase, né, evangelística, eu me identifico mais com isso. Então, os evangelistas, a tendência é atuar bem no primeiro bloco. Começar relacionamentos, começa a evangelização e até mesmo pode chegar ali a um primeiro discipulado, né? Mas a gente precisa de outras pessoas com outros dons que a gente já vai falar, pastores e mestres, porque são esses que vão capacitar a igreja ao nível de liderança, né? Ao nível até mesmo de multiplicação nesse ambiente da igreja. Então, ajuntamentos para o culto, treinamento de líderes e multiplicação. Já tem uma outra visão. Muitas vezes, quando a pessoa só tem mais essa parte, né, essa pegada, a gente diz assim, de evangelismo,
às vezes não chega até ao outro ponto. Então nós precisamos ter essa combinação. Às vezes num quadro de pastores, a gente tem um mais de uma área, outro é mais de outra, e isso é bom, porque a igreja junto une os dons e talentos, né, para o desenvolvimento completo da igreja. Isso é muito importante. Então ele coloca 12 estratégias paulinas ligadas ao plantio da igreja. A primeira, introduzir-se na sociedade local a partir de uma pessoa receptiva ou um grupo aberto a recebê-lo e ouvi-lo. Então, encontrar num grupo, numa sociedade, alguém que mostra uma abertura ali. E dali começa, então, um relacionamento, né? Então, esse é o primeiro passo. E aí ele deu alguns exemplos. Queria que alguém lesse para mim. Pode ler, por favor? Versículos 13, 14 e 15, devagarzinho. No sábado, saímos da cidade e fomos à margem do rio, onde esperávamos encontrar um lugar de oração. Sentamos-nos e começamos a conversar com algumas mulheres ali reunidas. Uma delas era uma mulher temente a Deus, chamada Lídia, da cidade de Tiatira, comerciante de tecido de púrpura. Enquanto ela nos ouvia, o Senhor lhe abriu o coração, e ela aceitou aquilo que Paulo estava dizendo. Foi batizada junto com sua família e pediu que nos hospedássemos em sua casa. Se concordam que creio de fato no Senhor, venham ficar em minha casa, disse ela, e insistiu até que aceitamos. Ok, a gente vê bem esse processo. Fomos até um lugar, vimos ali um grupo de mulheres, nos aproximamos, ele começa a compartilhar, identifica uma pessoa no grupo, né? Aberta a palavra, né? Até identificar ela como temente, né? Temente a Deus. Então, ele vai e lhe apresenta o evangelho. A partir dela, a sua família também é alcançada. E ali começa a se desenvolver um relacionamento. Ela é batizada, né? Sua família, a gente sabe que a família foi alcançada porque fala que foi junto com sua família. E até mesmo eles puderam receber, né, na sua casa. Então, segunda estratégia, identificar o melhor ambiente para a pregação do evangelho. Pode ser em público, como pode ser numa sinagoga, na época de Paulo, ou num lugar privado, como uma casa, especificamente. E aí vou pedir, amor, pode ler para mim os versículos aqui? Óculos. Em Icônio, Paulo e Barnabé também foram à sinagoga judaica e falaram de tal modo que muitos creram, tanto os judeus como os gentios. Enquanto Paulo esperava por eles em Atenas, ficou muito indignado ao ver ídolos por toda a cidade. Por isso, ia à sinagoga debater com os judeus e com os gentios tementes a Deus. E falava diariamente na praça pública a todos que ali estavam. Então, só nesses 3 versículos a gente vê exemplo desses 3 exemplos, né? A gente vê ele indo na sinagoga falando, ele indo em praças falando, né? Então, tanto em público quanto em lugares específicos. Terceira estratégia, evangelizar de forma abundante e intencional, a partir da promessa da criação, sempre desembocando, quer dizer, terminando na palavra a respeito de Jesus Cristo, sua cruz e a sua ressurreição, né? Que a pessoa compreenda o evangelho de uma maneira clara, completa, mas aqui é muito interessante ele falar evangelizar de forma abundante. Então é muito importante quando a gente vai colher, por exemplo, se a gente quer fazer uma plantação, né, num terreno qualquer, se eu colocar 4 sementes, eu não posso esperar que vai crescer 50 pés ali, de nada, porque eu coloquei 4 sementes. Então eu vou esperar colher equivalente ao que eu tenho semeado. Então, se a gente tem a intenção de crescimento, multiplicação, evangelismo de forma abundante, tem que ser, né, e intencional. O que é ser intencional? O que a gente entende com isso?
É você, não, você mesmo, assim, intencional é que, tipo assim, você toma uma decisão, é isso que eu vou fazer. Não é aconteceu, alguém me perguntou, fala disso pra mim, e aí eu falei, não foi intencional, porque eu não planejei. Então é algo planejado, organizado, você vai se planejar para fazer, né? E de forma abundante. Quanto mais eu me abrir, quanto mais pessoas eu compartilhar, a chance é de maior retorno, né? De ter mais pessoas respondendo, porque tem mais pessoas ouvindo, né? Então é isso que ele coloca aqui. E sempre evangelismo de forma completa. Que eles entendam que existe uma promessa que começa lá desde do Gênesis, né? E essa promessa vai se cumprir em Cristo. E ele completa a sua obra. Agora, na Páscoa, é uma excelente oportunidade, né? Eu acho que eu compartilhei numa das aulas, que é o primeiro trabalho, que assim que a gente chegou em Moçambique, era a época da Páscoa. E aí a nossa família saiu nas ruas, só nós mesmo. A gente fez uma brincadeira em família, mas para que a gente conhecesse o bairro e o bairro começasse a nos conhecer. Então a gente foi na rua fazendo um desafio. Cada um tinha que falar para um número X de pessoas o que era o sentido da Páscoa. Então ali a gente começou a fazer o evangelismo no bairro com uma brincadeira em família. Então foi intencional, né? Não foi abundante, porque a gente colocou, acho que foram 3 pessoas, né? Cada um tinha que falar com 3 pessoas. Então nós éramos 4, a Chiluva ainda não tinha nascido, mas era uma maneira de começar, né? E de forma intencional. E aí isso foi muito bom, porque na semana seguinte a gente já conseguiu convidar o pessoal para assistir o filme Jesus em casa. E aí o trabalho começou. Então foi algo bem simples, né? Mas Deus foi abrindo as portas. Intencional e de forma abundante. Quanto mais pessoas eu conseguir falar, melhor. Alguém que pode ler? Pode, por favor. Então Paulo ficou em pé, levantou a mão para pedir silêncio e começou a falar. Homens de Israel e gentios tementes a Deus, ouçam. O Deus desta nação de Israel escolheu nossos antepassados e fez que se multiplicassem e se fortalecessem durante o tempo em que ficaram no Egito. Então, com braço poderoso, ele os tirou da escravidão. E Jesus, um dos descendentes de Davi, é o Salvador que Deus concedeu a Israel conforme sua promessa. Então começou lá atrás, né? E aí ele vem fazendo essa conexão, né? Essa ligação até chegar em Jesus. Jesus é aquele que cumpre a promessa, ok? Estratégia 4. Expor a palavra, sobretudo a palavra. O que é mais importante? O ensino da palavra. A pregação da palavra. Expor de tal forma que seja ela inteligível, as pessoas compreendam, a linguagem vai mudar de acordo com quem eu estou falando. Então não adianta eu chegar numa criança e começar a dar um estudo teológico para ela, de todas as promessas do Antigo Testamento e como que Jesus cumpre, ela vai ficar assim, né? E daí, né? Não vai entender nada. Então a gente vai adaptar a nossa linguagem, a nossa forma de falar, mas a gente não vai adaptar a mensagem. A mensagem tem que ser a mesma. Mas a maneira como eu ensino, ou como eu prego, ou como eu evangelizo, isso vai mudar de acordo com a pessoa com quem eu falo. Ok? Aplicável para quem ouve. Então a pessoa ela tem que compreender de uma maneira que ela até possa reproduzir, que ela também possa falar aquilo que ela entendeu. Né? Então ela vai ficar clara e vai ser aplicável, ela vai conseguir aquela mensagem ser algo que tenha sentido para a vida dela. Ontem, quando nós estávamos no evangelismo, encontramos um grupo de rapazes, né? Eram 7 rapazes. Quando a gente aproximou, um já deu uma fugidinha, mas os outros ficaram por ali. Começamos a conversar, né? E aí quando eu comecei a conversar com eles, eles começaram a responder, né, a respeito da palavra e mostraram certo conhecimento, assim, de entender já sobre plano de salvação e tal. Aí eu troquei a abordagem, porque eu percebi que ali não era esse o ponto que eu deveria continuar a conversa. Aí eu falei assim, tem uma coisa muito importante na palavra de Deus que às vezes a gente esquece, porque a gente fala assim, eu não quero ir para o inferno, eu acredito que Jesus morreu na cruz, morreu pelos meus pecados e Ele é o meu Salvador, amém. Só que não para aí a mensagem.
realmente para eu ter um relacionamento verdadeiro com Deus, porque essa parte do Salvador, para ele estava ok. Mas tem uma outra parte, porque a Bíblia diz que nós temos que receber Jesus como Salvador e Senhor. Falei, ok, então vamos pensar na palavra como Senhor? As coisas mudam. Quando a gente pensa nele como Salvador, tá bom, ele é meu Salvador, morreu por mim, pagou pelos meus pecados. Vou para o céu, não vou para o inferno, eu creio nele, pronto. Mas como é que ele se torna o meu Senhor? Ele se torna o meu Senhor quando eu quero saber o que ele quer para mim. Como ele quer que eu viva, o que ele quer que eu mude, o que ele quer que eu deixe de lado, como que eu vou viver de uma forma que eu vou me tornando mais parecido com Jesus. Aí ele começa a ser Senhor da minha vida. Isso é o dia a dia. Então aquilo que vocês já conhecem de Jesus como Salvador, como isso tem feito diferença na sua maneira de viver? Aí aí já pega, né? Pois é. Então, às vezes, a gente vai fazer uma adaptação na maneira de evangelizar, dependendo daquilo que você ouve, mas a palavra é o que a gente tem que manter na pregação, sempre. Sempre trazendo a palavra de Deus. Até lembrei daquele versículo, né, que fala, esteja preparado, né? Prepare-se para se encontrar com o Senhor seu Deus. Então, é um alerta que o Senhor nos dá. Nós temos que estar preparados. Então, como que eu estou preparado? Eu estou preparado quando eu sei que Ele é Salvador, mas também Senhor da minha vida. Então eu posso estar em paz, posso encontrar com Jesus a qualquer momento. Se Ele não for o Senhor da minha vida, eu não estou preparado para encontrar com Ele. Então a gente adapta a maneira, mas continua sempre pregando a palavra. E eles têm que entender e aplicar na sua vida. Tem que ser algo que faça sentido para ele. Alguém pode ler para mim? Quem tiver disponível aí, 14 a 18. Quando Barnabé e Paulo ouviram o que estava acontecendo, rasgaram as roupas e correram para o meio do povo, gritando: por que vocês estão fazendo isso? Somos homens como vocês. Viemos denunciar as boas novas, para que abandonem essas coisas sem valor e se voltem para o Deus vivo, que fez os céus e a terra, o mar e tudo que neles há. No passado, ele permitiu que as nações seguissem seus próprios caminhos, mas nunca as deixou sem evidência de sua existência e de sua bondade. Ele lhes concede chuvas e boas colheitas, e também alimentos e um coração alegre. Apesar dessas palavras, Paulo e Barnabé tiveram dificuldades para impedir que o povo lhes oferecesse sacrifícios. Eles receberam bem a mensagem, acreditaram no que estava falando, mas não aplicaram para a vida deles, né? O que eles falam é maravilhoso, mas não houve aplicação aqui, porque eles estavam fazendo justamente o contrário. Então eles voltam e explicam mais uma vez: olha, gente, não é isso daí. Então eles vão aplicar aquilo que eles tinham ensinado agora para o que eles precisavam compreender. Mesmo assim, eles continuam. Então aqui nesse momento eles não tiveram bom êxito, bom resultado, né? Mas eles aplicaram, eles já entenderam, gostaram da mensagem, mas agora eles não estão aplicando para a vida deles. Porque eles continuam, até aumentaram, né, a idolatria, que era o que Paulo estava pregando, que eles estavam pregando, Paulo e Barnabé ali, contra aquilo. Estratégia 5, testemunhar do que Cristo fez em sua vida. Isso também é importante, né? Dar um testemunho pessoal, às vezes, abre caminho para você poder trazer um ensinamento mais detalhado da palavra, ok? Às vezes, olha, muitas pessoas, às vezes, precisam ver realmente o que Cristo... Porque a gente falou na semana passada, a gente falou contra... Se você não tem um bom testemunho, dificilmente a pessoa vai se abrir para ouvir o que você tem a dizer. Se a pessoa conhece você e vê que você é uma pessoa que deve para todo mundo, né? Ou é uma mulher muito fofoqueira, eu falo mulher porque é mais comum, né? Mas tem homem fofoqueiro também. E aí fica... Então, aquilo ali, o que acontece? Afasta as pessoas da palavra de Deus. A pessoa nem quer ouvir o que aquela pessoa tem para falar. Mas quando a pessoa, ela já está demonstrando em sua vida o que a palavra de Deus tem transformado na vida dela, e isso abre portas para a pregação da palavra, né? Uma pessoa que te conhecia antes e depois te vê totalmente diferente,
Então, fala, o que aconteceu? O que mudou? Então, isso é muito importante. E temos esse exemplo também, né, na vida de Paulo. Alguém pode ler? Irmãos e pais. Disse Paulo, ouçam-me enquanto apresento minha defesa. Quando ouviram falar em aramaico, o silêncio foi ainda maior. Então Paulo disse, sou judeu, nascido em Tarso, cidade da Cilícia, fui criado em Jerusalém, por causa de Gamaliel. Como aluno dele, fui instruído rigorosamente nossas leis e nos princípios judaicos. Tornei-me muito zeloso em honrar a Deus em tudo que fazia, como vocês são hoje. E fui ao encalço dos seguidores do caminho, perseguindo alguns até a morte, prendendo homens e mulheres e lançando-os na prisão. Então, Paulo aqui, o que ele faz? Conta a sua história, dá o seu testemunho. O que aconteceu na vida dele, né? Olha, aqui ele está falando do passado, depois ele continua, né? Falando do que aconteceu depois, mas ele vai contando da história dele. Então, ele usa dois recursos, conta o seu testemunho e também usa a própria língua, né? Quando ele falou em aramaico, o pessoal chamou a atenção. Então, ele está usando recursos de habilidades, de capacidades, né? Que ele tinha para trazer isso no evangelismo e alcançar as pessoas. Aí continua aqui, ó, no verso 6, como é que ele fala? Quando me aproximava de Damasco, por volta do meio-dia, de repente uma luz muito intensa brilhou ao meu redor. Então ele vai continuando e vai contando o seu próprio testemunho. Era importante naquele contexto, porque era o que firmava algo muito importante, Jesus vivo, Jesus ressuscitado. Né? E era isso que estavam tentando abafar ali. Jesus não ressuscitou, o corpo dele foi roubado e tal, né? Essas coisas. Mas ele então vai trazendo o que o Jesus ressuscitado causou na vida dele. E ele começa desde lá de trás. Olha, gente, o que vocês creem é como eu cria. Como vocês vivem é como eu vivia. E muitas vezes isso Deus usa muito quando a gente está fazendo um evangelismo, né? E trabalhando. Olha, minha história. Por exemplo, lá em Moçambique, a gente está num bairro e trabalhamos numa aldeia onde tem um grupo muito grande de feiticeiros. Muito grande. Vira e mexe, como se diz no Brasil, né? Vira e mexe, eu trago o testemunho da minha família e conto da história da minha mãe. Minha mãe saiu da feitiçaria, viveu na feitiçaria por muitos anos. E as pessoas falam, sua mãe? Eu falei, eu cresci, né, no meio da feitiçaria. Então eu trago o meu testemunho, a história da minha família, para quê? Porque isso faz uma identificação. Então é possível mudar? Então é possível Jesus transformar isso que eu vivo hoje? Então às vezes Deus vai usar muito a nossa história para abrir portas, né, para o evangelismo. Estratégia 6, discipular, fazer discípulos. Alguém lê para mim? Atos 20, 1 e 2. Passado o tumulto, Paulo, quando os mandou chamar os discípulos e seus e os encorajou. Então se despediu e partiu para Macedônia. Quando estava lá, encorajou os discípulos em todas as cidades por onde passou. Em seguida, desceu à Grécia. Então nós temos que focar. Evangelismo é importante? Sim. Mas tem que focar no discipulado também. Fazer discípulos. Desculpa. Não é alarme. Fazer discípulos, né? Então a gente sempre tem que pensar, eu vou evangelizar, vou falar de Jesus e tudo isso, mas eu também tenho que estar envolvido no crescimento dessa pessoa, né? Na continuidade dela. Ok? Então isso é muito importante, nunca esquecer. Evangelismo é importante, discipulado também. Estratégia 7, identificar líderes em potencial e investir em suas vidas. Meu pai. Amor, por favor. É que ela vai para a igreja agora. Acho que eu esqueci de fazer o Pix para ela pagar o Uber. Desculpa, gente. Identificar líderes em potencial e investir em suas vidas. Continuidade do ministério, nós também tocamos nesse assunto. Não pode ser algo que depende exclusivamente de uma ou duas pessoas. Nós precisamos identificar aquelas pessoas que Deus vai trazer para o nosso meio, nas quais nós podemos investir e elas então poderem manter o trabalho e multiplicar, fazer crescer. Essas identificar outras, né?
já falamos do exemplo que a gente tem lá em Moçambique, que agora a gente tem toda a nossa liderança lá, cuidando das igrejas, né? Graças a Deus. E eles, quando a gente veio pela primeira vez, eles ficaram bem assustados, né? Vocês vão ficar um ano fora, né? Da outra vez, como é que a gente vai fazer? Eu falo assim, olha, o que vocês vão fazer é identificar no meio de vocês outros que também podem vir a ser pessoas que vão auxiliar no ministério. Então, enquanto vocês ensinam, vocês identificam quem são as pessoas que estão no nosso meio, que você pode trazer mais perto de você, para caminhar junto com você, para aprender o que você está fazendo e em breve ele possa estar assumindo o seu lugar. E aí nós falamos assim, quando nós voltarmos, cada Paulo aqui precisa apresentar o seu Timóteo, nós brincamos assim, né? Cada um de vocês, nós tínhamos 6 líderes, então cada um de vocês precisa apresentar outro, que você está investindo na vida dele para que se torne, mas que você percebeu ali no dia a dia que são pessoas que têm um potencial, né, para essa liderança, porque é isso que a palavra diz, né? Identifica, transmite a homens fiéis e idôneos para que eles possam transmitir a outros. Então é isso que precisamos fazer no nosso meio também, identificar e investir na vida dessas pessoas. E como eu falei, hoje lá no nosso trabalho a gente já está com um grupo de 21 líderes, então cresceu muito em pouco tempo. A gente está com 7 anos, 7 ou 8, vai completar 8 anos de ministério ali, então é pouco tempo, né, para ter uma liderança grande assim, mas graças a Deus, pelo que Deus tem feito. Então vamos ver aqui o exemplo de Paulo, em Atos 16, 1 a 5. Paulo foi primeiro a Derbe e depois a Listra, onde havia um jovem discípulo chamado Timóteo. A mãe dele era uma judia convertida e o pai era grego. Os irmãos em Listra e em Icônio o tinham em alta consideração, de modo que Paulo pediu que eles o acompanhassem em sua viagem em respeito aos judeus da região. Providenciou que Timóteo fosse circuncidado antes de partirem, pois todos sabiam que o pai dele era grego. Em toda a cidade por onde passavam, instruía os irmãos a seguirem as decisões tomadas pelos apóstolos e presbíteros em Jerusalém. Assim, as igrejas eram fortalecidas na fé e cresciam em número a cada dia. Identifica alguém que pode ser um líder, traz para perto de você e leva para ele te observar. Caminhar junto. No dia a dia, ele vai vendo o que você está fazendo e vai aprendendo. E se Deus quiser, pode se tornar um líder melhor que você. Esse é o nosso desejo. A gente nunca pode pensar num discípulo que ele não pode chegar ao nível de me superar. Não podemos. Um bom discipulador é aquele que fala, já não sou necessário. Ele consegue caminhar sozinho e já pode fazer isso com outro. Então você vai investir na vida de outro. Então a gente tem que ter essa visão. Não pode ter medo de ser superado. Pelo contrário. Eu acho que eu já falei, mas eu sempre falo para as minhas filhas, né? Nós queremos investir na vida de vocês para que em tudo vocês possam nos superar, ser melhores do que nós, principalmente na sua vida cristã, né? Ter ainda mais intimidade com o Senhor, um relacionamento profundo com o Senhor. Nós precisamos, o que a gente quer para a nossa família, para os nossos filhos, a gente tem que querer também para os nossos discípulos, para que eles cresçam. E se conseguirem coisas maiores, amém, glória a Deus por isso. Isso tem que trazer alegria ao nosso coração, não peso de, ele está fazendo melhor que eu. Pelo contrário, né? Temos que apoiar e incentivar. Estratégia 8. Não se distanciar demais das igrejas plantadas, visitando-as e se comunicando com elas, investindo no ensino da palavra, né? Principalmente aqui para missionários. A gente precisa de vez em quando retornar, né? E aí fazer esse acompanhamento das igrejas aonde a gente tem trabalhado, visitar, comunicar e investir no ensino da palavra. Não pode faltar isso daí, né? Por exemplo, agora que a gente está aqui, hoje era 4 horas da manhã. O pastor estava dando aula, né? Para a igreja lá em Moçambique, tá? O curso de batismo. E um dos que poderia dar a aula, ele estava na aldeia. Então ali já estava descoberto. Então precisava que ele desse a aula às 4 da manhã. Então tem que investir. Então a gente não pode plantou, deixou, pronto, estou aqui agora, o problema é deles. Não. A gente tem que ver quais são as necessidades, quais as áreas que eles ainda precisam de apoio e a gente continuar então dando esse apoio para eles também não se sentirem sozinhos e abandonados e
desencorajados, né? Isso é muito importante, porque quando fala, Paulo chamava os discípulos e os encorajava. Então é muito importante a gente manter o encorajamento, né? A palavra de Deus tem 366, se não me engano é 365 ou 366 vezes na Bíblia falando a palavra não temas, né? Isso é um encorajamento para nós, não temas. Então Deus se preocupou em nos encorajar. Nós temos que reproduzir isso também para aqueles que estão vindo e entrando no ministério. Reproduzir esse encorajamento contínuo. Vamos lá, vai dar certo, fica firme, Deus está contigo, né? Esse encorajamento tem que estar em nós também. Alguém pode ler para mim? Verso 20 e 21? Nick? Assim, a mensagem a respeito do Senhor se espalhou amplamente e teve efeito poderoso. Depois disso, Paulo se sentiu impelido pelo Espírito a passar pela Macedônia e a Acaia, antes de ir a Jerusalém, e de lá deve prosseguir para Roma, disse ele. Então Paulo voltava por onde ele tinha passado, né? E aqui está dizendo que o próprio Espírito Santo é que estava conduzindo ele a fazer isso. Retorna, e a gente vê depois, né, nas cartas, que estava tendo muitos problemas, igrejas eram atacadas, né, pessoas querendo desencorajar, né, desviar a fé, misturar de novo a fé em Cristo com a doutrina judaica para aqueles que não eram judeus. Muita coisa estava acontecendo. Então o Espírito Santo o conduziu a fazer isso, retornar, auxiliar e depois partia para um novo lugar. Então, passado o tumulto, Paulo mandou chamar os discípulos, isso nós já vimos, né? E os encorajou. Depois aqui no verso 3, é que nós não vimos. Onde ele ficou por 3 meses, quando se preparava para navegar de volta à Síria. Descobriu que alguns judeus conspiravam contra a sua vida, então decidiu voltar pela Macedônia. Estratégia 9. Orar pelos irmãos, pelas igrejas plantadas e pelos gentios ainda sem Cristo, levando-as também a orar, levando as igrejas também a orar. Oração é muito importante. Nós, infelizmente, principalmente algumas igrejas, né, que não tem muito o hábito de passar longos períodos em oração, a gente se esquece disso e isso enfraquece a nossa caminhada, porque a oração mostra a nossa dependência do Senhor. A oração mostra que nós confiamos que Ele é quem vai fazer as coisas irem adiante. Quando a gente ora menos, quer dizer que das duas uma, ou a gente está confiando mais em nós, ou a gente está, como diz em Moçambique, despachando o trabalho, fazendo de qualquer maneira, sem se preocupar, né? Então, se nós temos realmente o interesse pelos irmãos, nós vamos orar por eles. Se nós temos interesse pelas igrejas, nós vamos orar por elas. Então, e por aqueles que ainda não conhecem também. Sempre temos que estar aqui, mas sempre olhando lá fora. Sempre lembrar, existem outros que ainda precisam ser alcançados. Essa semana, a gente está fazendo um grupo de células com as adolescentes lá em Moçambique. E uma das coisas que eu estava ensinando para elas, né, que são todas novinhas ainda na fé, é fazer lista de oração. E ali o foco, nosso alvo era sobre a família. Então a gente sabe que e lá acontece muito isso, quando uma adolescente se converte, e toda a família, né, ou é de uma seita, ou é dos tambores, dos batuques, ela sofre muito dentro de casa. As meninas principalmente, né, sofrem muito dentro de casa, porque o ambiente é difícil de se conviver. Então o que eu tenho colocado para elas? Oração. Então, que tal fazer uma lista de oração? Cada dia da semana você ora por uma pessoa da sua família. Na segunda você vai orar por uma pessoa, né? Então aí a gente distribuiu caderninhos, né, para elas anotarem ali. Cada dia da semana ora por um membro da sua família. E nós podemos fazer isso com a nossa igreja, né? Eu tenho feito isso e tem me ajudado muito a ter mais disciplina na oração. Então na segunda-feira eu oro pelos vocacionados, né? Na terça-feira eu oro pela liderança, aqueles que estão ensinando na igreja. Na quarta-feira eu oro pelos familiares, então tem uma lista lá da família, os cristãos. Na quinta-feira, aqueles que são da família que ainda não são cristãos.
Outro dia, por aqueles que estão doentes, né? Tem outro dia que eu oro só por amigos, né? E com pastores, uma lista só de pastores e missionários. Então, que tal a gente fazer isso também pela nossa igreja? Dentro, né, do nosso ambiente. Ter um dia por aquelas pessoas que você quer ver convertida. Amigos, conhecidos do trabalho. Ou pessoas com quem você está tendo dificuldades de relacionamento. Então, quando a gente se organiza assim, nos ajuda a ter maior disciplina na oração. Ajuda mesmo, né? Ter disciplina na oração. E saber que quem vai mudar a história é Deus. Quem pode fazer as coisas acontecerem é Deus. Então, missões só é feito com oração, porque é o Espírito Santo que vai fazer a coisa acontecer. Mas nós temos que entrar nessa batalha, e é uma batalha espiritual, por isso é necessário muita oração. Amém? Vamos ver um exemplo aqui de Paulo. Fui exemplo constante de como podemos, com trabalho árduo, ajudar os necessitados, lembrando as palavras do Senhor Jesus. Há bênção maior em dar do que receber. Quando Paulo terminou de falar, o que ele fez? Ajoelhou-se e orou com eles. Porque os ensinamentos que a palavra de Deus nos traz são muito importantes? São. Mas muitos são difíceis de se cumprir. Quando a gente olha, a gente fala assim, se ele mandou, é porque é possível. Mas é difícil. Tem muita coisa que é difícil. Até a disciplina na oração, às vezes, é difícil. A gente quebra, a gente esquece, né? A gente muda. Né? Eu lembro que eu tenho um pastor amigo meu, o pastor Clécius, né? Que na igreja muitos conhecem, que uma vez ele fez um desafio comigo. Ele falou assim, nós nos tratamos como irmãos, né? Aí ele falou, minha irmã, passa uma semana orando, sem pedir absolutamente nada para Deus. Por uma semana. Sem fazer nenhum pedido por uma semana. Você só vai louvar, agradecer, lembrar de coisas que Deus tem feito e orar, glorificando a Deus. Não peça, olha, eu tentei. Gente, como foi difícil. Foi muito difícil. Nós estamos muito acostumados a tratar Deus como caixa eletrônico, ATM, né? Vai lá para retirar, pedir. Infelizmente, nosso relacionamento... Imagina, porque minhas filhas... Eu acho que eu já comentei também, que é um exemplo que eu sempre dou. Quando minhas filhas eram menores, eu começava, mãe, eu quero isso, mãe, eu quero aquilo. Aí eu falava sempre um versículo para elas, né? A sanguessuga teve 2 filhos, Dadá e quero. Dadá e quero. Só pedindo, né? Elas nem eram muito pedonas, mas quando elas faziam, eu usava o versículo. Então imagina Deus olhando para nós, nas nossas orações. Elas são recheadas de quê? E Jesus nos dá um exemplo, ele não começa pedindo. A oração tem lá um pedacinho ali, né, do pedido, em relação a coisa pessoal. O que ele pede é a parte espiritual, né? Não nos deixe cair em tentação, livra-nos do mal e tal. O pedido pessoal é uma coisinha pequena sobre o pão de cada dia. Mas o resto da oração é louvor, é glória a Deus, é agradecimento, engrandecendo o nome de Deus. Nós precisamos voltar a isso no nosso dia a dia. A oração será algo de mostrar nossa dependência do Senhor. O quanto eu confio que aquilo que eu tenho colocado às minhas mãos é Deus quem vai fazer prosperar. Não sou eu. Não são as capacidades que eu tenho. Eu tenho que me capacitar? Sim. Eu tenho que estudar? Sim. Eu tenho que ler a Bíblia? Sim. Tudo isso é importante, mas quem vai fazer acontecer é o Senhor. É Ele quem faz prosperar. Então, para finalizar aqui, tem mais 2 estratégias. Estratégia 10. Administrar as críticas, oposições e competitividade, sem permitir que lhe tirem do foco evangelístico. É preciso administrar críticas. Toda vez que você se dispor a fazer algo para o Senhor, vão vir críticas. Ibrahim, alguém disse para você, acho melhor você não ir não. Talvez não vai dar certo. Disseram? Ibrahim está vindo para receber um treinamento, né? Para traduzir a Bíblia para a língua que ele fala lá em Moçambique. Chegaram 3 rapazes agora. De todos que chegaram, todos falaram a mesma coisa. Muita gente nos desencorajou, dizendo não vai dar certo, não vai conseguir, não vai ser bom, vai ser problema. Então é muito comum.
E se a gente parar para pensar, acho que individualmente todos nós podemos pensar em algo que nós nos propomos a fazer e as críticas vieram. Vai vir, mesmo que seja para Deus e mesmo que seja dentro da igreja. Às vezes até mais. Os próprios irmãos nos criticando. Isso daí não, assim não, desse jeito não. É comum, vão surgir críticas. Às vezes com boa intenção, infelizmente às vezes não. Vão surgir oposições, pessoas se colocando contra. E competitividade, infelizmente, o que não deveria haver. Porque todos nós temos um mesmo objetivo, que é a glória do nome do Senhor. Então deveríamos unir forças e não competir. Não ficar comparando o meu ministério com o ministério do outro. Quanto que o outro está produzindo, quanto que o meu está produzindo. Isso aí não deveria haver no nosso coração. E essas coisas muitas vezes quando vêm nos abalam, nos afetam e tira da gente o foco no quê? No evangelismo. Então é muito importante a gente não perder esse foco. Não jogue fora a crítica, não joga fora. Analisa, para, reflita sobre ela. Tem sentido o que essa pessoa está falando? Não durma com a crítica. Não deixa aquela crítica te consumir. Não dorme com ela. Uma vez que você analisou, coloca diante de Deus aquilo ali. Deixa Ele trabalhar no teu coração e te mostrar se aquela crítica realmente veio dele ou não. Coloca diante de Deus e deixa o Espírito Santo trabalhar no teu coração. Isso veio de Deus? Não veio de Deus? Põe de lado. E não se torne um crítico. Não seja uma pessoa que fica apontando o dedo quando alguém quer fazer algo para Deus. Não, não faz assim não. Olha, isso aqui não é bom assim. Olha, eu já fiz de uma vez, não deu certo. Foi a experiência do outro. Não quer dizer que vai ser a sua. A sua pode ser diferente. Então não se torne exageradamente crítico com o irmão. Ok? Então temos que ter muito esse cuidado. Quando a gente vai, tem que ir com um coração de exortação em amor. E mesmo assim não é para desestimular o outro. Às vezes nós precisamos alertar de alguns, olha, isso aqui pode acontecer, então pensa sobre isso, isso e isso, né? Mas para animar, não para jogar água fria, né? Vamos ver aqui um exemplo de Paulo. Contudo, alguns dos irmãos que pertenciam à seita dos fariseus se levantaram e disseram, é necessário que os convertidos gentios sejam circuncidados e guardem a lei de Moisés. Os apóstolos e presbíteros se reuniram para decidir a questão. Depois de uma longa discussão, Pedro se levantou e se dirigiu a eles dizendo, irmãos, vocês sabem que há muito tempo Deus me escolheu dentre vocês para falar aos gentios a fim de que eles pudessem ouvir as boas novas e crer. Todos ouviram em silêncio enquanto Barnabé e Paulo lhes relatavam os sinais e maravilhas que Deus havia realizado por meio deles entre os gentios. Quando começou a pregação entre os gentios, se levantaram as críticas. Tudo bem, gentio pode se converter, mas tem que se converter também para o judaísmo, não somente para a igreja. Então aí começaram as críticas. O que eles fizeram? Lembra que Pedro passou até por uma peneira ali, né? Primeiro ele estava meio assim, não se sentava perto, depois recebeu uma repreensão e aí entendeu. Então ele recebe a crítica. Você vai receber crítica, avalia aquilo que você ouve, coloca diante de Deus, não deixa te tirar o sono. Em paz me deito e logo pego no sono porque o Senhor está comigo. Não deixa a crítica te tirar o sono. Não é fácil? Não, mas é possível. Avaliando aquilo, segue naquilo que Deus trouxer paz ao seu coração. Investir na força leiga e local para o enraizamento e serviço da igreja. Não precisamos somente de ter grandes teólogos para que o ministério avance. Irmãos comprometidos com a palavra, irmãos dedicados à palavra, devem ser trazidos e envolvidos no ministério para que o trabalho e o serviço da igreja avance. Paulo foi primeiro a Derbe e depois a Listra, onde havia um jovem discípulo chamado Timóteo. Então ele chama Timóteo, traz Timóteo, ensina Timóteo e ele vem se tornar um líder nas igrejas. Prestar contas da sua vida em ministério. Gente, isso daqui é algo muitíssimo importante. Que se perde muito, principalmente no meio missionário, viu, Ibrahim? Se perde muito. Às vezes a gente está longe da igreja e a gente já se coloca espiritualmente também afastado da igreja.
não mais enxerga a igreja como nossa liderança. Missões são feitas pela igreja. É a igreja que faz missões. Quando nós somos enviados, nós somos a igreja, um braço da igreja que está lá. Então nós nunca podemos tirar e não mais ver a igreja como nossa liderança naquilo que a gente está fazendo. E isso volta para a igreja também nos ministérios individuais. Eu não posso ser uma pessoa, eu vou ter o meu ministério aqui. E não quero saber o que o pastor Adilson pensa disso. Meu ministério vai ser esse, eu vou fazer o que eu quiser. Isso não pode acontecer, esse tipo de individualismo. Né? Você vai fazer as coisas, nós vamos fazer as coisas, mas debaixo da liderança da igreja. E isso é muito importante, prestar contas à liderança, saber como o ministério está andando, como está, o que está dando certo, o que não está. Isso precisa ter essa harmonia, esse contato, né? Relatórios, prestar relatórios para que a igreja, a nossa liderança esteja conosco e se sinta parte da nossa vida. Nós não podemos ser aqueles que, eu tenho meu ministério, quando eu preciso de dinheiro eu vou lá na liderança. Estou precisando disso para fazer, mas como é que tá? Não, tá indo tudo bem, me dá lá o dinheiro. Não pode ser assim, né? Isso é errado, porque a igreja tem que estar envolvida naquilo e nós temos que nos submeter a essa liderança constantemente. Nós estamos debaixo da liderança da igreja, é a igreja que faz missões. Missões não é feito por um indivíduo, é feito pela igreja. Amém? Então aqui a gente tem Paulo e Barnabé discordaram deles e discutiram energeticamente, por fim decidiram enviar Paulo e Barnabé. Então a igreja é quem envia Paulo e Barnabé ao ministério. Então 3 conselhos para a gente fechar. Fundamente sua estratégia na palavra de Deus. Trabalhe de forma abundante e intencional. Se eu plantar pouco, não posso esperar colher muito. Persevere, não se deixando abater pelas dificuldades. Ao trabalhar as estratégias em um planejamento de trabalho, tenha clareza sobre o que vai ser feito, quem vai fazer o trabalho, quando será feito e qual o resultado esperado. Então eu preciso ter isso claro na minha mente, senão pode virar bagunça e você não está, satisfeito com o andamento e as coisas se perderem. Essas 4 perguntas são essenciais para o trabalho ser bem elaborado. Que sejamos usados pelo Senhor nos nossos ministérios, no nosso evangelismo individual, no apoio à plantação de igreja, nas missões que fazemos, para que o evangelho se torne conhecido, transformando vidas que se ajuntem ao redor de Cristo, formando igrejas locais sadias e fortes. Amém? Amém. Yes.